Salve Maria, me chamo Jean, né? Eu estou aqui no canal mais uma vez, Jean Berti Oficial, para poder fazer um comentário, né? Eu me senti no direito de fazer esse comentário depois de ouvir tantas e tantas opiniões na internet. Eu me senti bastante à vontade para fazer esse comentário sobre esse caso, né? Dessa menina de 10 anos que foi vítima, né, de um abuso sexual dos 6 aos 10 anos e na idade de 10 anos ela engravidou do próprio tio, né, suposto tio. E a justiça determinou que ela interrompesse a gravidez, né, que ela abortasse, que os médicos interrompessem essa gravidez. Então ela estava em Vitória, Espírito Santo. Os médicos se negaram a fazer o aborto lá no hospital, né, que tinha sido delegado para isso. E então eles transferiram a menina, a criança, para Fortaleza. E lá, né, no dia 16 de agosto, dia domingo, 2020, aconteceu realmente o aborto, né? Concluíram o aborto. E eu estava fazendo a quaresma de São Miguel e antes de começar a quaresma eu fiz um comentário sobre o assunto. Como eu já disse, eu fiquei bastante à vontade para fazer esse comentário, mais tranquilo. E achei muito importante, né, esse comentário que eu fiz e resolvi postar aqui no canal para vocês, tá bom? Então eu quero convidar você a escutar atentamente, né, tranquilamente. É uma opinião pessoal, é uma visão que eu tive, né, do fato. E gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, tá bom? Mas antes não se esqueça, né, de se inscrever no canal, se inscreva, dá um like, ativa o sininho de notificação para quando eu postar um vídeo você vai ser avisado e ajude o canal a crescer, né? Ajude o canal a crescer, tá bom? Então fique atento aí, porque quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós estamos vendo aí, durante esses dias, uma comoção, né, vamos dizer assim, podemos dizer que é uma comoção no Brasil inteiro, em virtude da questão do aborto da criança, né, o aborto de uma criança e outra criança, e muita confusão, né, muita confusão. A igreja ela já tem uma posição sobre essas questões, né? Cabe a nós apoiar a igreja naquilo que ela diz, porque ela é a detentora da verdade, tá certo? Então, não cabe a nenhum católico, né, seja leigo, ou até mesmo padre, ou até mesmo bispo, né, ter uma opinião contrária àquilo que é o magistério da igreja. Né? Então, cabe a gente rezar, pedir muito a Deus. As discussões, elas nunca vão levar a lugar nenhum, mas cada um pode se manifestar na internet do jeito que quiser, né? Eu acho muito louvável aí a manifestação de todos que estão aí se manifestando. Eu, particularmente, eu faço as minhas manifestações mais discreta, porque também eu preciso fazer uma avaliação de o que eu estou fazendo para que isso não aconteça, né? Eu partilhei com os meninos aqui em casa que a gente precisa fazer uma avaliação, né, do que Deus está querendo falar com a gente, né? Porque só acontece alguma coisa se Deus permitir. Lógico que Deus respeita a liberdade do ser humano, mas Deus é o detentor do poder, da glória e da honra. Nós precisamos ter essa convicção. Então, eu acredito muito, né? Eu acredito muito que Deus jamais permitiria um mal se não fosse para tirar um bem maior. E esse bem maior é uma particularidade de cada um. Lógico que nós nos reunimos por uma causa comum, mas eu acredito que todos nós precisamos fazer uma avaliação
verdadeira, sincera do que nós estamos fazendo dentro do nosso campo de atuação, né? Dentro do nosso território, vamos dizer assim, para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Tanto o abuso sexual da criança como o aborto da criança, tá certo? Então, nós precisamos fazer uma avaliação, porque não vai adiantar nada ficar postando, porque a gente posta sentado, né? Dentro de casa, com o celular, talvez até, muitos até no ar-condicionado. Então nós precisamos realmente fazer uma avaliação e escutar Deus, né? Eu mesmo, no dia que eu tive a notícia, que foi no mesmo dia, eu baixei minha cabeça, me entristeci profundamente, me deu uma tristeza, né? Uma tristeza profunda, mas eu bati no meu peito e falei, Senhor, fala comigo. O que é que o Senhor quer que eu faça? Né? O que é que o Senhor quer que eu faça, meu Deus? Não me deixe de mãos abanando, não me deixe somente com essa tristeza ou até mesmo com a revolta, mas me dê uma inspiração. Eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer. É pedir a Deus uma inspiração. Né? O que é que Deus está querendo que a gente faça como cristão, como católicos, como contra a pedofilia, como contra, né, as pessoas que fazem esse tipo de atrocidade, seja realmente de ambos os lados, tá certo? Então, vamos fazer essa avaliação e não vamos ficar só defendendo uma causa. Existem várias maneiras de defender uma tese, né? Eu acredito que a mais eficaz é a prática, né? Porque o papel e a internet aceita tudo. Mas vamos lá, a vida continua e nós precisamos rezar, porque tudo isso é uma estratégia do mal. Gente, eu vou fazer só uma observação aqui, porque agora eu já me sinto mais em paz para fazer essa observação. No dia eu fiquei um pouco abalado por conta da situação, mas hoje eu me sinto mais em paz para fazer essa observação. Que observação que é essa? Na minha cabeça não teve nada do acaso, né? Essa situação dessa criança. Na minha cabeça é tudo muito bem armado, muito bem articulado. Né? Foi num dia domingo, não sei se vocês estão a par do acontecimento, né? Mas com certeza está, porque a internet está aí, só fala disso. Foi num dia domingo, dia do Senhor, um dia dedicado, né, à Assunção da Santíssima Virgem Maria, e no Brasil, o último dia, né, o encerramento da Semana da Família. Não sei se vocês pensaram nisso. E realmente a criança estava perto do 6º mês. Né? E foi uma correria tremenda para que tudo acontecesse naquele dia. Né? É como se só existisse, a impressão que eu tive foi a impressão que eu tive, né? Foi como se só servisse se acontecesse aquele dia, né? Da forma que aconteceu. Então a gente precisa observar uma ação do mal que usa a mente obscurecida das pessoas que estão afastadas de Deus por conta do pecado para poder ganhar força, né? Porque não sei se vocês sabem, a cada sangue de inocente derramado, Satanás ele se alimenta de sangue inocente, ele vai ganhando força. Por isso que ele investe tanto nessa questão do aborto, né? Porque ele se alimenta disso, ele se alimenta de injustiça, ele se alimenta dessas atrocidades. Então é muito importante que a gente não feche os olhos, né? A gente não feche os olhos para o mundo espiritual, porque a nossa luta, São Paulo aos Efésios vai dizer, a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é contra o médico, a nossa luta não é contra o estrupador, né? A nossa luta não é contra essas pessoas, né?
a nossa luta é contra Satanás, né? Que quer fazer perder a maior quantidade de pessoas possível. E nós precisamos ficar atentos. Como que a gente vai combater isso? Existem duas maneiras de se combater, né? Eu falo para você que um dia eu fui rezar e perguntar a nosso Senhor qual seria a melhor maneira. Faz muitos anos isso, né? Muitos anos isso. Perguntar ao nosso Senhor assim, Senhor, qual seria, no mundo espiritual, de forma espiritual, qual seria a melhor maneira para combater o aborto? E eu escutei com muita clareza no meu coração Deus falando. A melhor maneira de se combater o aborto no mundo espiritual é tendo filhos, né? As famílias cristãs voltarem a ter filhos sem medo, né? Porque a sociedade implantou um medo nas pessoas. Como que vai criar? Está tão difícil. Vai criando várias situações que vão amedrontando tanto as mulheres como os homens. E quando eles casam, eles querem ter 1, 2 filhos, no máximo 3, já é loucura, né? Então, a melhor maneira é as famílias cristãs incentivando, né? Não é obrigando, é incentivando, mostrando, né, que nas Sagradas Escrituras, Deus falou várias vezes, né, que a bênção da família são os filhos, e para o judeu em especial, porque Jesus era judeu, né, na tradição judaica, se mede a bênção de uma casa pela quantidade de filhos que tem, e esses valores foram perdendo por conta de um mundo material egoísta, que só quer ter pouco filho para poder aproveitar a vida também e dar tudo que eu sempre sonhei para o meu filho. Não, a gente tem que dar Deus para os filhos da gente, né? Quantas pessoas que deram tudo para os filhos e depois perderam os filhos? A gente tem que dar Deus para os filhos da gente. Isso precisa ficar muito claro. Então, estou fazendo essa avaliação antes de começar a nossa quaresma hoje, porque eu também me senti em paz para fazer, né? E peço a Deus e ao Espírito Santo que ilumine o entendimento de todos, porque só quem faz enxergar, né? Só quem faz o cego enxergar e o surdo ouvir é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por mais que você fale com alguém, essa pessoa ela jamais vai escutar se nosso Senhor não abrir os ouvidos, né? A audição espiritual. Por mais que você mostre um caminho para a pessoa, por mais que você direcione a pessoa insiste em ficar no caminho errado. E isso implica de que Deus precisa abrir os olhos espirituais dela. Então nós estamos vivendo um tempo de muito combate espiritual. Muito combate espiritual. E isso a gente tem que ficar falando todo dia e toda hora. Porque o mundo espiritual não descansa, o mundo espiritual não dorme, né? Nós, seres humanos, de carne e osso, precisamos, né, no mínimo, no máximo, né, no mínimo 8 horas, máximo 8 horas por dia, né, para descansar. Mas o mundo espiritual não tem descanso. Então, é preciso a gente estar lembrando isso, precisa a gente estar conversando sobre isso, porque São Miguel Arcanjo também é designado para esse combate espiritual. Ele é o príncipe da vida celeste. Ele foi o anjo que Satanás chegou nele e tentou convencer ele de também se rebelar contra Deus, né? Então, Lúcifer, o anjo de luz, né, que era o top do top, né, lá do céu, era abaixo de Deus, era ele, se rebelou contra Deus e tentou convencer São Miguel. Quando Lúcifer tentou convencer São Miguel, né, usando os argumentos dele, que ele tem muito argumento, Satanás tem muito argumento, São Miguel diz quem como Deus, porque o significado de São Miguel é quem como Deus, ninguém como Deus, né? E São Miguel é realmente esse príncipe da milícia celeste. Deus possa nos abençoar e nos guardar de todo mal, abençoar sua família, sua casa, seus filhos, né? E ficar atento, ficar bastante atento,
a tudo que está acontecendo, né? Vamos rezar mais, nos concentrar mais na vida de oração, na vida de penitência, né? De jejum, de oração, de penitência, de jejum, de forma reparadora, né? pelos ultrajes que se estão cometendo ao Santíssimo Corpo de Jesus, sobretudo na Eucaristia, e a profanação da vida, né? que é sagrada, e também tudo aquilo que é sagrado para a nossa fé.